Então, primeiramente, né, depois desse trâmite todo, boa noite, Luciane. Boa noite, Natália. Boa noite, pessoal. Boa noite aí a todos. Então, a gente vai aqui dar início, finalmente, para a nossa segunda live, né, da segunda edição da campanha de Atenção à Vida, que a gente está fazendo dessa vez aqui pelo Instagram. A primeira edição que a gente fez dessa campanha foi pelo campus, né, da UFJF, que o Grupo Acolhe fez algumas intervenções por lá para poder falar sobre esse assunto, né? E agora, com tudo que tem acontecido da pandemia, a gente está fazendo essa ação via Instagram, né? E a edição dessa vez tem como tema a arte de viver, filosofias e histórias de vida. E a Luciane Fernandes está aqui para conversar um pouco com a gente sobre a arte e resiliência, arte como ferramenta de apoio em situações de crise. Então, ela tem uma pesquisa muito interessante sobre desenhos de crianças em campos de concentração. A Luciane é professora, pesquisadora, autora e elaboradora de livros e materiais didáticos para diversas fases aí, né, da educação. E tem essa pesquisa muito bacana que ela vai estar conversando um pouco sobre, costurando com essa situação que a gente está passando agora, né, tão ímpar também. E venho convidar vocês a escutar a gente, então. Né? Então, com todo o prazer de ter você aqui e dessa demora toda, você passa a fala para você agora, Luciane. Pessoal que tiver pergunta, pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar de olho, ou pelo ícone da cartinha com interrogação, para a gente colocar aqui, que no final a Luciane vai estar respondendo para a gente. Tá bom? Muito obrigada a quem ficou. E agora é com você, Luciane. Tá joia. Obrigada, Natália. Obrigada por tudo. Fizemos os testes aí pela manhã e fomos surpreendidas agora, mas felizmente deu tudo certo. Queria agradecer também o convite, principalmente a você, a Sandra Helena. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero poder contribuir um pouco com o grupo e trazer algumas coisas interessantes, né, para a gente conversar. Enfim, tenho certeza que a pergunta que está aí na cabeça de muita gente é de onde eu tirei esse tema de pesquisa, né? Como eu encontrei esse tema, e na verdade isso foi um caminho que eu fui trilhando um pouco sem querer. Eu sou formada em design, saí da faculdade de design muito encantada pela possibilidade de ensinar aquilo tudo que eu tinha aprendido. Adorei a teoria, fiquei apaixonada pelos professores, foi um curso muito bacana. E aí então eu falei, bom, eu preciso de uma licenciatura, fui fazer a licenciatura em artes visuais e depois de um certo tempo eu decidi fazer o mestrado e fui fazer na área de arte, né? Fiz mestrado em estética e história da arte. Nesse mestrado, eu queria muito pesquisar arte contemporânea. Nessa época, eu trabalhava numa escola pública da prefeitura e, e eu fui trabalhar então os temas identidade e memória e essa ideia de ensino de arte contemporânea na escola pública, mesmo com as limitações que nós tínhamos, né, de materiais e ferramentas, enfim, fui desafiada a fazer isso. E no fim das contas, a experiência foi tão interessante que acabou virando o meu mestrado, né? Que é uma reflexão sobre essa experiência. E trabalhando com os temas identidade e memória, eu tinha uma turma de pessoas mais velhas, idosas, e eu descobri que nessa turma eu tinha uma sobrevivente de Auschwitz, então foi a primeira vez que eu tive contato com esse universo. E comecei a pesquisar muito sobre isso, a estudar muito sobre memória, como se dá a memória do trauma,
porque os trabalhos que os alunos começaram a fazer eram a partir das memórias dessa senhora, do que ela se lembrava de Auschwitz, e eles ficaram muito impressionados com essa temática e fizeram vários trabalhos artísticos. Enfim, aí criei toda uma discussão sobre isso e gostei muito dessa temática, né? E em 2008 eu mudei para Belo Horizonte e lá em Belo Horizonte teve uma exposição dos desenhos das crianças do campo que chama Terezin, né? Em português a gente fala Terezin, que foi um campo de concentração especial, e depois eu vou explicar por quê, localizado na atual República Tcheca. Então, assim, eu não tinha terminado meu mestrado ainda, mas já tinha selecionado um tema para continuar pesquisando, porque eu estava muito, muito apaixonada por essa ideia de crianças que buscaram sobreviver à aniquilação por meio da arte. Então, isso me encantou demais. Enfim, passou um tempo, eu demorei muito para conseguir ingressar num programa de doutorado, porque ninguém encaixava aquele tema de pesquisa em determinadas áreas, eles sempre achavam que aquilo não era para aquela área, então eu fui recusada por muitos lugares e encontrei na educação, né, fui para a faculdade de educação, uma orientadora corajosa que decidiu me acolher e partiu comigo nessa empreitada, né? E é muito interessante porque eu comecei com os desenhos e isso se desdobrou para outras coisas, né? Se desdobrou para os poemas e hoje é onde eu me encontro, né? Me encontro fazendo uma pesquisa no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas na área de literatura infanto-juvenil, porque eu estou transformando toda essa pesquisa em livro para criança, usando os próprios desenhos das crianças como ilustração para contar essa história por meio da fantasia, né? Então é uma espécie de um conto de fadas, onde as crianças elas realmente passam por todas as coisas que elas passaram em Terezinha, mas simbolicamente, né? Elas não estão no meio do nazismo, não estão no meio da guerra, mas elas estão num reino, elas têm um rei que é acometido de uma loucura. Enfim, eu não vou dar spoiler, porque vocês vão depois ler o livro, um dia. Quem sabe o ano que vem, é o plano de publicação. Então é muito bacana essa ideia, né, de que você, quando entra num tema, isso vai se desdobrando. Eu tinha uma professora no mestrado, a professora Elza Zenberg, que ela falava, é preciso ter paixão para pesquisar, você precisa estar apaixonado por aquilo que você faz, senão a coisa não anda. E realmente eu tenho essa paixão, né? Por não só dentro desse contexto do universo concentracionário, mas, enfim, tentar entender como ontem, hoje, quem sabe amanhã, as crianças elas superam, sobrevivem a situações de crise, não só numa situação de guerra, mas crianças em situação de rua, e tantas outras questões, né, que a gente encontra, até mesmo a gente vê não só as crianças que vêm de uma classe social mais baixa, mas às vezes as crianças também que têm um certo poder aquisitivo, elas sofrem bastante dentro das suas casas, né? Só que como eu parto das artes visuais e da educação, a minha intenção sempre foi entender como a educação e a arte elas podem apoiar nessas situações de crise. Então eu gosto sempre de falar, no campo de Terezinha, a arte ela não salvou nenhuma criança, tá? Elas realmente foram para as câmaras de gás e morreram, mas no período em que elas utilizaram a arte, que elas estavam presas e elas utilizaram a arte, elas voltaram a ser crianças novamente, elas viveram a vida novamente de forma simbólica, porque a arte ela é um símbolo.
ela não é a coisa, mas ela é o símbolo que está no lugar da coisa. Então, quando eu tenho um livro da literatura, e eu estou narrando uma história, não é a história em si, mas é a palavra no lugar do fato. Ou quando eu tenho a pintura de uma maçã, não é uma maçã, mas é a representação, o símbolo de uma maçã. E a criança, quando ela desenha, ela vive aquilo que ela está desenhando. Então, a gente pode pensar assim, puxa, crianças no campo de concentração, só desenhos de morte, né? Pessoas sendo mortas, enforcadas, presas nas câmaras de gás, pessoas sendo metralhadas, e não. Tem desenhos extremamente alegres, extremamente alegres. Por quê? Porque o tempo todo a professora, ela tirou as crianças daquele contexto simbolicamente. Elas nunca deixaram de estar presas. Mas dentro da imaginação delas, elas estavam em parques de diversão, elas estavam nadando nos rios, elas estavam em casa com a família. Então, naqueles momentos em que elas desenhavam, elas estavam realmente vivendo aquilo. Isso não aconteceu só através do desenho, né? A gente tem vários relatos de pessoas que sobreviveram, que falam, por exemplo, das rodas de leitura, das noites de recitação de poema, dos teatros que as crianças faziam dentro dos lares, né? Porque esses quartos pequenos, onde elas ficavam presas o dia todo e saíam muito pouco, né, pelo campo, eles eram chamados de lares. Elas faziam pequenas encenações, elas cantavam. Então, todas essas coisas as ajudavam a lembrar que elas ainda eram crianças, de onde elas vinham, quem elas eram, porque o sistema concentracionário por si era algo necessário que houvesse um processo de desumanização. Por quê? A gente tem que pensar que os soldados nazistas eram pessoas, eles não eram robôs, eles não eram monstros. Só que para eles levarem a cabo tudo aquilo, né, a morte de tantas pessoas, principalmente de crianças, eles precisavam enxergar aqueles prisioneiros como não humanos. Né? Então, não podia ter um processo de identificação entre o agressor e a vítima. Ele tinha que realmente enxergar a vítima, o prisioneiro, como alguém menor, alguém muito parecido a um animal, para que ele pudesse então levar a cabo o que ele tinha que fazer e conduzir as pessoas pelas câmaras de gás, enfim. Lá dentro mesmo, quem executava esse trabalho eram os próprios prisioneiros, né? Eles que mandavam as pessoas tirarem as roupas, colocavam, fechavam a porta, aplicavam o gás e depois retiravam os corpos, verificavam os orifícios para ver se não tinha nada escondido, cortavam o cabelo, para quem tinha cabelo ainda, e porque o cabelo era vendido e o material humano também era vendido, né? Era feito sabão com isso, com as cinzas e tudo mais. Então era toda uma indústria que tinha por trás disso. Mas enfim, é importante a gente entender, quando a gente fala em arte, o que significa arte nesse contexto, né? Porque tem uma antropóloga chamada Clarice Kohn, que ela diz que toda vez que a gente vai estudar alguma situação, a gente tem que entender, por exemplo, de que infância eu estou falando e de que situação de ensino e aprendizagem eu estou falando. Isso com os olhares da antropologia. Então, por exemplo, se eu vou estudar a infância em uma determinada tribo indígena, ela vai ser muito diferente da infância dentro de um campo de concentração, que vai ser muito diferente da infância hoje em dia. Então, a arte, ela é sim um campo de criação, de expressão, de conhecimento e é uma forma de experiência.
Naquele contexto, a arte ela serviu como um meio de expressão de conforto e de propósito para a vida daquelas crianças. Então, elas simbolicamente viviam de forma que elas tinham esperança no futuro. E elas tinham autonomia de criação a partir do momento que elas estavam criando, elas tinham autonomia de expressão. E isso era como se fosse um movimento contrário a esse processo de desumanização que era tão potente. Então, os cuidadores, né, a liderança judaica, que trabalhou muito bem nesse sentido, eles faziam questão de que as crianças elas voltassem a ser crianças nesse contexto, porque eles tinham muita esperança de que a guerra fosse terminar e eles queriam preservar a parte psicológica e emocional dessas crianças para elas voltarem de novo à vida. Mas muitas morreram, né? No campo de Teresim passaram 15 mil crianças e só 93 sobreviveram. Então foram pouquíssimas. Nós temos um desses sobreviventes aqui em São Paulo. Tive o privilégio de conhecê-lo, de entrevistá-lo. Ele se chama Thomas. E uma sobrevivente que eu conheci e conversei com ela, que mora em Israel, que foi uma das crianças que desenhou, né? O seu Thomas não chegou a desenhar, mas ela desenhou. Então, nesse contexto, a arte ela assume esse papel de prover um processo de reumanização, de prover esperança. E os artistas, eles eram, na verdade, uma fonte de esperança e apoio para as crianças também, né? Porque a partir do momento em que se investe em algo que está sendo criado, a criança ela subentendia que ela ia sobreviver, né? Porque estão criando uma escola. Vamos agora criar como tinha muito lá no gueto de Varsóvia, um concurso de talentos. Vamos fazer um coral. Agora nós vamos montar uma ópera, né? Que teve no campo de Terezinha as crianças, junto com um compositor chamado Hans Krasa, elas encenaram uma ópera, elas ensaiaram e encenaram uma ópera. Então essas coisas todas, apesar dos burburinhos, né, das conversas que passavam pelos lares de que realmente há transportes, as pessoas que, né, as crianças que estavam aqui que foram embora não voltam nunca mais, as pessoas estão morrendo, não se tinha certeza, mas se ouvia sobre esses assuntos. Então, investir na educação das crianças, investir nessas atividades culturais, era uma forma de mostrar para elas, olha, tenham esperança, a guerra pode acabar. E outra coisa, vocês não são animais, vocês estão fazendo alguma coisa linda, alguma coisa muito bela. Vocês são mais do que isso, né? Tem até um trecho que eu separei aqui de um rapaz no gueto de Vilna, na Polônia, que ele compôs uma música, né, chamada Primavera. E todo mundo dizia, né, os que sobreviveram contavam depois disso que a música era muito linda. E perguntaram, uma dessas pessoas, né, relata que ela perguntou para esse autor lá dentro do gueto, né, falou assim: como você pôde produzir algo tão belo, ainda mais dentro desse contexto, né, onde a gente só vê horror, crueldade. E ele disse o seguinte: nós fazemos canções e as cantamos, pois as canções unem nossas almas, elevam nossos sentimentos e sustentam os nossos músculos. Então, assim, nenhuma canção salvou ninguém, né? Nenhum poema salvou ninguém, mas naquele momento isso era extremamente importante. Eu queria ler um poema para vocês, só para eu depois entrar um pouco e explicar o que foi o campo de Teresim. E aí eu já vou fazer um link com outras coisas, porque eu vi que o nosso tempo está passando. Bom,
eu comecei com os desenhos, as crianças produziram 5.849 desenhos dentro do campo, que felizmente foram preservados, porque a professora, né, eles tinham uma professora que era uma artista de Viena, chamada Friedel Dicker Brandeis, ela era designer também, ela estudou na Bauhaus, e ela foi triplamente perseguida, né, ela tentou fugir, mas acharam, porque ela era judia, comunista e artista moderna da Bauhaus. Então ela foi triplamente perseguida pelo nazismo. O marido dela foi deportado e no momento que ele foi deportado, ela desistiu da vida. Por mais que ela estava já há mais de um ano fazendo aquele trabalho com as crianças, ela se candidatou à deportação. Ela disse que ela não queria mais continuar. Ela tinha perdido o amor da vida dela, a razão dela viver. E ela foi deportada e 3 dias depois ela foi morta, em outubro de 1944, né? O campo de Terezin foi liberto em maio de 1945, né? Depois de Auschwitz. No fim das contas, o marido dela foi para um campo de trabalho e sobreviveu e ela morreu, junto com muitas crianças, porque outubro foi um mês de muitas deportações. Então, quando eu tenho acesso às fichas das pessoas deportadas para Terezin e de Terezin para Auschwitz ou Treblinka, que eram, ou Chelmo, né, os campos de extermínio do leste. Então você vê que em outubro de 44 teve uma leva muito grande por conta dos rumores de que Berlim ia ser tomada, eles iam invadir a Tchecoslováquia. Então eles começaram a levar a solução final, o extermínio, muito acelerar esse processo, né? Então, esses desenhos, antes dela partir, ela escondeu em 2 malas e avisou uma aluna onde eles estavam, e essa aluna sobreviveu. E ela voltou para o campo e retirou esses desenhos nessas malas, e hoje eles estão no Museu Judeu de Praga. As crianças também produziram muitos poemas e tem sido para mim uma experiência maravilhosa, assim. Ter entrado em contato com os desenhos, mas eu confesso para vocês que quando eu adentrei nos poemas, assim, eu me encantei muito mais, porque eles são muito fortes. É difícil de acreditar que crianças escreveram, mas elas escreveram. Elas tinham um professor também, mas o ensino não era sistematizado como nos desenhos, a coisa era mais livre. Eles falavam sobre poesia, liam poesia e produziam poesia. E esse professor, ele sobreviveu e ele guardou tudo numa pasta e ele entregou no museu também. E o primeiro contato que eu tive com esses poemas foi em inglês, num livro que eu comprei. Foi, acho que, o primeiro livro que eu comprei sobre o campo. E fiquei encantada, mas pensando, será que essa tradução tá certa? E aí eu fui empreender uma coisa assim que na época eu achei louca, mas aos poucos está dando certo, que é aprender tcheco para poder descobrir se esses poemas realmente foram traduzidos corretamente para o inglês. Eu descobri que não, tem muitos erros. Eu fiz uma tradução de alguns. É um segundo passo depois do conto de fadas, é poder publicar essas traduções que eu quero ainda corrigir. Tem planos de fazer um estágio lá em Praga, para justamente no departamento de língua portuguesa, para chegar numa versão mais correta possível do que essas crianças quiseram exprimir durante a guerra. Eu vou ler um poema para vocês que chama Terezin, de um menino ultra talentoso chamado Janusz Rauschenberg, que escreveu vários poemas. Ele devia ter mais ou menos 13, 14 anos e não sobreviveu à guerra. Então ele diz assim, essa já é a tradução do tcheco para o português, tá? Não é a tradução do inglês, que tem muitos erros. Um pouco de sujeira nas sujas paredes e ao redor um pouco de arame, e 30.000 que dormem, que um dia despertam e um dia passam a ver seu próprio sangue derramado. Outrora fui criança, há 3 anos atrás, de uma juventude que ansiava por outro mundo. Já não sou mais criança, eu vi um mundo melhor.
agora já sou adulto. Conheci o medo. Palavra sangrenta e dia morto. Isso é diferente de fantasmas apenas. No entanto, eu acredito que hoje apenas durmo, que à minha infância voltarei. Voltarei à infância como uma rosa silvestre, como um sino que desperta de um sonho, como uma mãe cujo filho adoece, ama-o maternalmente, como uma juventude terrível que depois, com inimigo, com forca, como uma infância terrível que no seu colo diz: estes são bons, estes são maus. Em algum lugar distante, a infância está docemente adormecida naqueles caminhos entre as árvores, lá onde sobre a casa se curvam, onde restou só desprezo para mim. Em algum lugar, nos jardins e em flor, onde minha mãe me trouxe ao mundo para chorar. Na luz da chama da velha eu durmo, e talvez um dia entenda que fui uma criatura muito pequena, pequena assim como esta estrofe. Aqueles 30.000 cuja vida dorme, lá entre as árvores despertam. Um dia abrirão seus olhos e, como veem claramente, irão adormecer de novo. Então, o campo de Teresim, ele foi um campo especial, ele foi criado sob a tutoria de Eichmann, e ele foi um campo para os casos especiais, né? Na verdade, eles não construíram esse campo, eles tomaram uma cidade fortaleza que tinha sido construída no século XVIII pelo imperador austro-húngaro, e eles tomaram e fizeram um gueto, uma cidade ou um campo transitório, onde as pessoas do chamado Protetorado da Morávia e da Boêmia, que foi como a Tchecoslováquia foi chamada, né, quando Hitler invadiu em março de 39, os judeus e os ciganos e homossexuais e os judeus alemães também, que tinham passado pela Primeira Guerra, enfim, pessoas notáveis, cientistas, professores, artistas, eles iam todos serem mandados para lá. Só que o que aconteceu? Essas pessoas realmente foram para lá e lá elas criaram diversas atividades culturais, né? Então as crianças tinham aula de artes visuais, noites de poesia, fizeram, como eu disse, uma ópera chamada Brundbar. E essa ópera ela foi descoberta pelos nazistas, mas eles se aproveitaram dessa situação porque havia uma pressão muito forte da Cruz Vermelha em saber o que ocorria dentro desses campos de concentração. Então, os nazistas levaram eles para Terezin, fizeram uma maquiagem no texto, né? Por isso a gente fala que Terezin foi uma grande mentira. Maquiaram o texto, mandaram embora, né? Deportaram os muito magros, muito doentes e exporam só as pessoas mais saudáveis e a Cruz Vermelha então fez um relatório bastante positivo daquele lugar. Eles apresentaram as crianças apresentando, eles mostraram para os nazistas a apresentação dessa ópera e ela foi apresentada 55 vezes dentro do campo, muitas delas clandestinas e algumas para o pessoal da Cruz Vermelha, né? Mas a ideia geral da ópera é o seguinte: são duas crianças cuja mãe está muito doente e elas precisam então conseguir leite ou algum dinheiro para a mãe, né? E elas têm a ideia de ir na praça e cantar para ver se elas conseguem arrecadar ou algum alimento ou dinheiro para comprar o leite. E aí tem um realejo na praça, que é uma figura com um bigode muito parecido com Hitler, né? E esse realejo ele abafa a voz das crianças e não deixa com que elas se expressem, com que elas cantem e ganhem dinheiro. E ele o tempo todo ele atrapalha, né? E as crianças estão desesperadas porque a mãe vai morrer. Nisso, os animais da floresta se unem às crianças e formam um coro. E a voz de todos juntos vence o realejo. Então tem vários relatos, né, de diários e pessoas que sobreviveram falando assim, naquele momento, quando eu cantava com toda a força do mundo, eu me sentia vencendo Hitler.
simbolicamente nós crianças estávamos vencendo o mal. E, e tinha uma coisa muito complicada nessa ópera, porque as crianças elas eram deportadas, então eles tinham que toda hora trocar o elenco, né? Porque você tinha várias crianças no elenco, 10 eram deportadas naquela semana e tinham que substituir. Mas, enfim, uma coisa interessante aqui, já para eu preparar para finalizar, uma coisa interessante é a gente pensar que essas atividades culturais, elas não aconteceram só em Teresina, mas elas aconteceram em vários campos de concentração e guetos, mesmo que eles não tivessem comunicação uns com os outros. Era uma coisa da cultura, é uma coisa da cultura judaica, foi uma coisa da liderança judaica. Primeiro, preservar as crianças. Segundo, fazer a manutenção da identidade da cultura do povo por meio da arte, por meio da música, por meio do teatro, por meio da literatura, por meio das artes visuais. Então a gente tem relatos incríveis de crianças que desenharam em Auschwitz. A gente não tem acesso a esses desenhos. Mas quando o campo foi libertado, dentro do bloco 31, que era o bloco das famílias, né? E aí é uma outra história. Eram famílias que foram de Teresina para lá, preparando Auschwitz para uma visita da Cruz Vermelha que nunca aconteceu e elas acabaram todas mortas. 10 mil pessoas que foram em família, em famílias. Mas lá tinham muitos desenhos, as crianças desenharam também. Em Varsóvia, gueto de Varsóvia, nós tivemos muitas atividades culturais, muitas. E em Bergen-Belsen, que foi um outro campo alemão, houve uma companhia de teatro, né, que atuou por muitos anos clandestina e no final os prisioneiros ex-prisioneiros não voltaram para casa, eles ficaram mais 5 anos num campo ao lado chamado DP Bergen-Belsen, trabalhando naquela companhia de teatro, porque eles não estavam emocionalmente possibilitados de voltar para casa. Então nós temos vários exemplos. Exemplos de tempos de guerra e outros exemplos também de como a arte ela serviu para apoiar e auxiliar crianças e jovens. O clássico exemplo, né, gente? Anne Frank, não tem como a gente esquecer, o diário dela é uma obra de literatura. E uma coisa que eu aprendi com um professor meu do departamento de hebraica, que é o seguinte: nunca comemoremos o fato da Anne Frank ter escrito aquele diário. O nosso sentimento tem que sempre ser o seguinte: eu não queria que ela tivesse escrito, porque eu não queria que ela tivesse sido presa, eu não queria que nada disso tivesse acontecido. É o sentimento que eu tenho com o material que eu estudo diariamente, né? Então, olhar para os desenhos, ler os poemas, apesar de ser fascinante, é um sentimento de que eu gostaria que nada disso tivesse sido feito, que essas crianças elas estivessem nos campos, correndo, vivendo suas vidas, crescendo e constituindo famílias, estudando, simplesmente vivendo, né? Sendo crianças, tornando-se adultos. Um outro exemplo muito legal é o do Dostoiévski, naquele livro Memória da Casa dos Mortos, onde ele cria um personagem para, na verdade, narrar a experiência dele numa prisão na Sibéria, onde os presos trabalham com teatro. Carolina Maria de Jesus, sei que todo mundo aí é fã dela, porque ela é mineira. Aquilo é uma aula de sobrevivência, né? Carolina, gente, o diário dela começou em 1955, não faz tanto tempo. Nada mudou. Nada mudou, né? O Brasil continua com os mesmos problemas e a gente tem muitas Carolinas Marias de Jesus por aí, mas ela dá uma aula de sobrevivência por meio da escrita, mesmo sem ter todos os recursos necessários para isso. Ela é corajosa, ela se entrega na tarefa de realmente mostrar para as camadas superiores, né, para a cidade letrada, porque para a sala de visitas, né, ela faz essa distinção da favela enquanto o quarto de despejo, que é aquele quartinho do fundo que a gente joga tudo que não usa mais, que
que simplesmente a gente não quer pôr no lixo, a gente junta no quarto de despejo e a sala de visitas, que seria então a cidade, né? Então ela tem essa coragem de, com 2 anos de estudo apenas, mas com uma lucidez, um senso crítico, de forma poética, belíssima, se colocar no mundo por meio da escrita. E eu acho que isso que muitas vezes foi decisivo para que ela não se suicidasse, porque ela flerta com o suicídio o tempo todo no seu livro. Tem uma outra artista carioca que eu acho bárbara, que ela chama Rosana Palazian, que ela fez justamente um trabalho junto com os meninos do Instituto Escola, lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, que são meninos infratores, então ela fica por anos conversando com eles e ela cria uma exposição linda que chama O Lugar do Sonho, né? E ela diz que justamente esses meninos, eles têm sonhos. Eles estão assim numa vida de extrema violência, carência e crueldade, mas existe um lugar para o sonho. E ela fala que ela foi justamente descobrir, né, isso quando ela vai lá para o Instituto Escola, qual o lugar do sonho junto a uma realidade tão violenta quanto aquela vivida por aqueles meninos. E ela faz uma instalação que chama Um Pedido para a Estrela Cadente, que ela coloca balões negros numa sala toda escura e o visitante ele puxa o balão e com caneta fosforescente tem um sonho, né? Então ela registrou esses sonhos nesses balões. Projeto Axé, lá em Salvador, que trabalha com meninos em situação de rua com arte. Então traz artistas contemporâneos do Brasil e do mundo para trabalhar com os meninos, trabalha com música, trabalha com dança. Tem uma outra experiência que eu amo, que é a Orquestra de Cateura. Então, quem puder procurar, estava no Netflix, mas acho que não está mais, que chama Orquestra de Lixo, que é o que acontece, né? Um técnico ambiental, ele vai para essa comunidade de Cateura, que na verdade é uma comunidade que se forma em volta de um lixão lá em Assunção, no Paraguai, que é o maior lixão do Paraguai, né? E esse técnico ambiental ele vai para ajudar essas pessoas que são catadores, essa comunidade que se constrói em volta, eles são catadores, né, que trabalham com reciclagem desses materiais, e ele observa que as crianças estão o tempo todo na rua flertando com a violência, com as drogas, com a prostituição. E ele, como músico, resolve criar uma orquestra, só que ele não tem instrumento, não tem violino, violoncelo, ele não tem nada. Não tem dinheiro para comprar e as crianças muito menos. E a comunidade inteira se une para tirar materiais do lixão e construir os instrumentos. Então, eles têm violinos de lata, violões de tonéis de óleo, e eles constroem todos os instrumentos com esses materiais e já viajaram grande parte do mundo se apresentando. E tem uma frase que eu acho emblemática nesse documentário de uma das meninas, que ela diz o seguinte: se podemos fazer arte com lixo, podemos fazer qualquer coisa. Uau. Então eu queria terminar a minha fala, falei pouco assim dessas coisas mais contemporâneas, mas eu acho que eu queria terminar a minha fala com essa frase. Eu teria mais milhões de coisas para contar para vocês, milhões de histórias que eu li, de pessoas que eu conheci. Realmente, quando a gente mergulha numa pesquisa, as portas, né, elas se abrem e você vai percorrendo muitos caminhos, e isso é muito legal, isso é muito legal. E eu acho que fica essa frase, né? Às vezes a gente se sente tão pequeno, trabalhando num lugar sem recursos e a gente acha que não pode fazer nada. Mas a gente pode fazer muita coisa. O jovem ele tem e a criança, né, eles têm uma necessidade muito grande de expressão, de comunicação, eles querem falar deles mesmos, eles querem ser ouvidos, eles querem se comunicar, eles querem produzir, eles querem criar. Quando a gente cria essas oportunidades, mesmo com muito pouco, quando a gente cria essas oportunidades, a arte
realmente ela se torna uma ferramenta transformadora. E aí eu encerro repetindo: se podemos fazer arte com lixo, podemos qualquer coisa. É isso aí, gente. Tô sem palavras, assim. Foi literalmente de arrepiar certas passagens. Mesmo tendo conversado com você antes, já saber de algumas coisas que você ia tratar aqui, tendo feito uma pesquisa antes sobre essas imagens, né, que a gente infelizmente às vezes não consegue ver aqui. Mas para quem não conseguiu pegar e anotar, a live vai ficar gravada, então pega essas referências, dá uma procurada, porque é de alimentar a alma, sabe? E assim, eu sou muito suspeita para falar, porque também estudante dentro e pesquisadora dentro da área de artes, principalmente da área de arte e educação, né? É assim, inimaginável o potencial que tem, a possibilidade de você colaborar ou apresentar isso para uma criança, para um adolescente, para um adulto, um idoso, para uma pessoa que seja, dizer, ó, você pode marcar o mundo. Então, assim, às vezes é uma esperança, sabe? Eu gosto muito de quando você fala que não vai salvar, porque é isso, não é uma salvação, mas não é à toa que é uma das áreas mais atacadas pelo poder conservador de tudo que a gente está vendo, porque fortalece as pessoas, porque devolve a humanidade das pessoas, porque cria uma resistência imensa a ponto de que não é necessário uma área científica comprovada para você pegar um desenho desse, igual você citou das crianças do campo de concentração em Terezinha, e dizer que não vai agradecer por esse desenho existir, claro, mas é sobre essa brecha, sabe? É um fator histórico que está ali. E aí é por isso que é tão perigoso, e é por isso que as pessoas querem atacar e diminuir uma área como essa. Porque ela resiste. Em momentos como esse. E porque ela põe as pessoas para pensar. Ela põe as pessoas para pensar. A arte contemporânea, ela é pura reflexão. Exatamente. Né? É o que o Duchamp nos ensinou. Que a arte, ela não é mais um movimento único, né? Unidirecional, onde você recebe ali o que o artista está te dizendo. Não, é troca. Você cria a partir do que você está vendo. Sim. Né? É uma coautoria. Então a arte, ela te põe para pensar sobre a vida. É atemporal, não se finda ali, sabe? E essa é a arte contemporânea também. Ela te põe para pensar sobre a vida. E pensar é perigoso. É muito perigoso. Entendeu? Pensar é perigoso. Então acho que depois desse relato maravilhoso, né, que você conseguiu apresentar pra gente, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de poder te ouvir. Com relatos tão, acho que isso, assim, tão, sabe, inspiradores, com certeza. Fica o convite para todo mundo para um momento tão singular e sem precedentes que a gente está vivendo como o de agora, que a gente dê uma atenção para essa sensibilização, sabe? Em relação à vida, com a interpretação de coisas que estão acontecendo, porque nem sempre o caminho que vai te desviar sobre sentir uma dor ou sobre sentir o que está realmente acontecendo vai ser o melhor caminho. Então a gente precisa ter a dimensão do que é que está acontecendo agora. Porque eu acho que o exemplo que você cita com a sua pesquisa, né, fica muito refletido assim na minha cabeça com relação a essa volta da humanidade, sabe? E não deixar com que isso vire apenas números, que isso virem apenas corpos novamente, que isso vire uma passagem no tempo e que a gente não aprenda com nada disso que está acontecendo. Então, assim, eu acho que é reolhar, sabe? Com mais atenção, com essa sensibilidade, com essa afetividade, eu acho. Deixar se atravessar, sabe?
Às vezes a Uhum. arte, ela dá umas pinicadas, ela não te passa a mão, né? É, Mas ela é para isso também. exatamente. Ela te dá um sentimento de estranhamento, porque a arte não é mais beleza, né? Sim, Essa ideia de arte como beleza, ela ficou para trás. sim, Então, ela evoca muitas coisas. com certeza. Às vezes a beleza, às vezes não. Às vezes é aquilo que é cruel, aquilo que é estranho, aquilo que é estrangeiro a você. E eu acho muito legal, acho importantíssimo isso. E se eu pudesse, eu colocava mais arte nas escolas, né? Seria o meu plano de governo. Se Mas não cada sou um plantar candidata a uma nada. sementinha dessa, a gente vai conseguindo fazer florir isso daí, com certeza. Com certeza. Então, Luciane, a gente está chegando aqui no nosso final, infelizmente, porque por mim eu ficava mais horas falando sobre isso. Mas queria agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, a Luciane mais uma vez pela fala maravilhosa, todo mundo que persistiu e resistiu aqui com nossas brigas com a tecnologia. E convido a vocês, a quem não segue a página do Acolhe, a seguir a página do Acolhe, conhecer os nossos outros projetos, acompanhar as outras lives que ainda vão vir depois dessa, né? Cada vez relatando sobre um ponto de vista, histórias de vida, né? Filosofias de vida e essa grande, imensa arte de viver com tantas facetas diferentes, né? No momento em que a gente está vivendo e posteriormente, com certeza. Que a educação e a arte sirva para a gente lembrar desse tipo de situação, não deixar de repetir certas coisas, né? E cada vez mais aumentar nosso poder de resiliência, com toda certeza. Então, sigamos, né? Então é isso. Para quem perdeu um pedacinho, teve problemas de conexão, sempre fica aqui o aviso, vai ficar gravada a live. Quem quiser reassistir para pegar todas as dicas que a Luciane deixou, o convite está feito. E acho que é isso, Luciane. Só tenho a agradecer. Gente, Mesmo. uma coisa também, quem quiser falar comigo, perguntar alguma coisa, a Natália tem o meu contato e fica à vontade de passar, tá, Natália? Tá joia. Posso conversar com vocês, vai ser um prazer trocar ideias, fico super disponível e foi um prazer imenso estar aqui. Espero que um dia a gente se conheça pessoalmente, quem sabe um dia eu vou para Juiz de Fora, ó, que delícia! E a gente se conhece aí, sem pandemia, sem máscara, né? E vai ser um prazer. Vamos combinar coisas aí para o futuro. Por favor. Então é isso, foi maravilhoso. Mais uma vez, uma boa noite e muito obrigada a todos. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Boa noite. Obrigada, Natália. Beijo Tchau, para tchau, vocês. Até Luciane. mais. Tchau.